Olá! Hoje é dia 22 de janeiro de 2021 e nós estamos aqui reiniciando nosso podcast Entre Vínculos. Esse é o primeiro programa deste ano e o 18º programa do podcast Entre Vínculos, que se propõe a ser um espaço de reflexão sobre tudo aquilo que nos afeta, que precisamos pensar, sentir e reavaliar. Nosso podcast Entre Vínculos pode ser ouvido no Spotify, no Google Podcast e no site Recriando Vínculos. Eu sou Andréa Raquel e estou aqui com a minha grande amiga Kitty Menezes. Oi, Andréa. Estamos aqui de volta então. Vocês não podem me ver, mas eu estou vestindo uma roupa branca, que é para começar esse ano de 2021 com boas energias. Sim, é isto. Nós sabemos que teremos um ano difícil, já estamos presenciando e sentindo as dificuldades e os desafios de 2021. Então, não podemos deixar de fazer mais uma vez uma homenagem a todas as pessoas que morreram. São mais de 210 mil brasileiros, se eu não me engano, quase 215 mil brasileiros e brasileiras que morreram nesta pandemia tão assustadora que nós estamos vivendo. Mas hoje nós não nos propomos a falar a respeito disso. Nós nos propomos a falar a respeito do novo filme da Kitty Menezes, que, além de produzir esse podcast, é também cineasta, diretora e artista. E professora, né, Kitty? Então, a Kitty vai contar hoje para a gente, eu vou entrevistá-la, sobre o filme Inscrições do Tempo no Corpo Presente, que ela realizou o ano passado, em 2020. Do que se trata esse filme? Como ele foi realizado? O que é que você tem a contar para todos nós sobre esse belíssimo filme que eu, inclusive, já tive a honra de assistir e amei. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei super lisonjeada, honrada e feliz. É um trabalho muito precioso para mim, é um documentário em primeira pessoa. Eu comecei esse trabalho em 2017, em um curso que eu fiz com o Kiko Goifman. Era um curso sobre documentário em primeira pessoa. E nesse curso ele provocou todas as pessoas que estavam ali a pensarem que filme fariam se fossem fazer um filme, um documentário em primeira pessoa. E aí eu quis contar um episódio da minha história particularmente especial, assim, né? Eu acho que ele marca muito o desenrolar de toda a trajetória de vida. Então eu falei que eu queria fazer esse trabalho, queria resgatar essa história. E aí, quando acabou o curso, eu quis dar continuidade a esse trabalho. Então, num primeiro momento, eu comecei a trazer esse processo de uma maneira individual. Comecei a marcar entrevistas com pessoas da família, para ouvir um pouco como é que elas iriam me contar essa história, que para mim era um processo muito fragmentado. Trata-se de um suicídio, então era um assunto que não se falava na época. E aí eu comecei a investigar como é que isso poderia me chegar através dessas narrativas. Então eu comecei esse processo em 2017, fui desenvolvendo ao longo dos anos e eu acabei ganhando um edital do PROAC em 2019 que a gente vai lançar agora em 2021. Então, em 2021, teremos o lançamento do filme Inscrições do Tempo no Corpo Presente, da cineasta Kitty Menezes.
Eu assisti o filme, como eu já mencionei, fiquei profundamente emocionada. Me lembrei de um outro filme que trata de suicídio, no caso, o suicídio da irmã, que é o filme Helena, que foi também dirigido pela irmã da Helena, né? Portanto, um filme autobiográfico como o seu, né, Kitty? Então, Helena é um filme feito pela Petra Costa e conta o suicídio da Helena, irmã da Petra Costa. E o seu filme, né, Kitty, conta a história do suicídio do seu pai. Como é que foi esse processo? Como é que é essa tessitura, né, de falar de algo tão difícil, tão doloroso, que não tem como não marcar a vida de uma pessoa, né? De uma filha, no seu caso. Como foi esse processo? Eu acho que o processo foi positivo em todos os sentidos. Eu gosto muito do filme, eu acho que ficou um filme muito honesto, mas foi muito dolorido também, né? E assim, a finalização desse processo aconteceu no meio da pandemia. Então envolveu uma solidão muito grande e isso mexeu bastante comigo. Eu saí bem devastada, eu diria. Mas eu também entendo um processo de cura, sabe? Eu acho que esses mergulhos que a gente faz nessas histórias, nessas trajetórias, eles de uma certa forma ajudam também a curar essas feridas que poderiam até ter uma certa casca, né? Mas não estavam cicatrizadas ainda. Tem um filme que eu gosto muito, que é o filme Dias com Ele, o filme da Maria Clara Escobar. Então é um reencontro dela com o pai que mora em Portugal. E esse processo, esse reencontro é um processo difícil também. E ela registra essa dificuldade. Então a gente vê esses diálogos que ora acontecem de uma maneira um pouco dura e parece que vai, mas não vai. Então o documentário, esse tipo de documentário, envolve um processo muito intenso de entendimento desses passados, né? que não ficaram claros, que não foram resolvidos naquele momento. Então, acho que é isso. Muito interessante, Kitty. Tenho muitas perguntas para te fazer, considerações a serem colocadas, mas a primeira coisa, a primeira questão que me chama a atenção é o título do filme. Por que esse título? Inscrições do Tempo no Corpo Presente. O título é interessante porque foi a primeira coisa que nasceu. Eu comecei o filme pelo título. É engraçado, nem sempre se começa um filme pelo título. Há várias maneiras de se começar um filme. Mas eu comecei a escrever um texto. E aí esse texto eu chamei Inscrições do Tempo no Corpo Presente. Mas, na verdade, assim, essa ideia de entender essas marcas do corpo, ela já me vinha, né? Quando eu fiz 40 anos, quando eu estava aí na faixa dos 40 e pouco, agora eu estou com 51, essa coisa das marcas do tempo no corpo começaram a me interessar. Então, eu comecei a gostar muito de ver as rugas em volta dos olhos, comecei a deixar o meu cabelo branco. E eu achava que essa história era uma inscrição que tinha no meu corpo. Ela não era visível. Eu queria mostrar essa história. E aí eu fiz uma tatuagem nas costas, que eu chamo de cicatriz. E ela aparece logo no começo do filme, é uma das cenas que aparece. Eu queria comentar que o seu filme, né, Kitty, é um filme muito sensorial. Às vezes, quando a gente pensa em documentário, as pessoas imaginam, ou a maioria dos documentários são mesmo, né, uma história mais concreta, começo, meio e fim,
Tem um padrão, acho, né? Você que é da área, talvez saiba explicar melhor, uma maneira de filmar. Você pode dar os nomes melhor do que eu, técnicos que eu não conheço, não sou da área, mas o seu filme, eu me lembrei, quando eu assisti, eu me lembrei do Helena, da Petra Costa, porque são filmes sensoriais. O seu filme é um filme muito sensorial, né? Você abre a lente, traz metáforas relacionadas ao corpo, a essa inscrição da dor de uma história doída no corpo. Eu não vou falar, porque seria adiantar coisas muito belas, interessantes e criativas, diferentes para o padrão de filmes que são a maioria, não sei, mais comuns ou mais comerciais, né? Então, eu tinha entendido isto, que corresponde ao que você está falando também, né? Um filme sensorial, com uma proposta diferente, que ao mesmo tempo traz a história contada por vários personagens reais, né? Então, sua mãe aparece no filme, traz relatos, né? Outros personagens da sua família também surgem no filme, também narram o suicídio do seu pai, mas ao mesmo tempo tem outras cenas que são sensoriais, né? Que foram feitas de outro modo. Não sei se você quer comentar um pouco dessas outras cenas que eu estou falando, você tem mais propriedade para isso, que eu estou chamando assim, né, cenas mais sensoriais, que é uma dança ou uma performance corporal feita em grupo, e que ficou muito, muito interessante, muito interessante. Eu achei muito bonita, extremamente tocante. Eu gosto, sim, eu quero falar, porque também isso é um processo muito importante. Eu comecei a fazer aulas de tecido acrobático em Campinas nesse período que eu morei em Barão Geraldo, num espaço chamado Casa do Pano, com o Léo. E aí o Léo, ele tem um trabalho muito pautado na técnica clausiana, que trabalha muito essa questão do corpo sensível, né? De acordar o corpo, e o movimento do corpo nasce do próprio... O próprio corpo diz o que ele quer fazer pra gente. Quando a gente ganhou o edital do PROAC e que a gente entendeu então que esse filme realmente iria virar um longa-metragem, tinha algumas ideias de performances. Eu tinha uma performance que eu já tinha feito, chamada Vestida de Passado, mas ainda estava faltando alguma coisa. E aí esse grupo, o Núcleo de Pesquisa e Criação da Casa do Pano, eu tinha começado a participar em 2019, junto com outros integrantes, outras e outros integrantes, que são de diversas áreas. Ninguém ali é da dança. Somos pessoas que a gente veio da psicologia, da poesia, das artes cênicas, enfim, éramos um grupo de diversidades aí. E aí eu convidei o Léo e o grupo para participarem com performances. E a gente pensou meio que juntos, assim, né? Eu disse, eu propus algumas coisas que eu tinha em mente, que era um trabalho em espaços específicos, no ferro velho e também na terra. Eu queria fazer alguma coisa com terra e pedi para o Léo provocar, né? Pensar como é que a gente podia fazer isso. Então a gente fez um trabalho de preparação para que essa performance acontecesse nesses espaços. Então essas performances, elas foram realizadas dentro do processo do filme, para o filme, pensando nesse trabalho todo, e elas dialogam diretamente com todo o tema. Isso tem muito a ver com isso que você sente, que é um filme muito sensorial, porque foi pensado dessa maneira mesmo. Você considera que fazer o filme te possibilitou um processo de ressignificação da sua história de vida? Olha, sim, sim.
Eu acho que esse processo de elaborar, né, essa narrativa, essa nova narrativa para essa história, foi um processo que envolve ressignificações. Foi muito difícil olhar para essas memórias. Assim, não foi, eu não diria que é um processo simples, mas ele é muito rico, né? Assim, a gente vê muita coisa e tem que ressignificar, né? Se a gente não ressignifica, não é possível seguir em frente. Tem muita culpa, tem muito... É uma história pesada. É uma história pesada para mim e também para as pessoas envolvidas, né? É difícil para quem veio antes de mim, para os meus tios, para os amigos, para quem viveu aquela época, aquele momento, mas também para os meus filhos, porque a gente vai passando essas histórias. Não é possível não passar. Então eu entendo hoje que falar disso é revelador, é libertador e com certeza ressignifica o passado e amplia as possibilidades de futuro. Eu acredito que elaborar essa narrativa no presente abre possibilidades de novos caminhos a serem trilhados. E também, né, Kit, eu gostaria de comentar, eu acho muito importante a relevância do tema, né? Quer dizer, qual a importância desse tema. Então, é um filme que trata do suicídio, esse é o tema do filme, né? Então, tem uma relevância muito grande esse tema, porque, como você mesma falou, talvez ainda seja um tabu, talvez não tanto como antes, né? Acho que há mais espaços, há mais escuta para o suicídio, mas não é fácil, não é simples falar sobre suicídio, há uma série de cuidados a serem tomados quando falamos sobre isso, mas entendo como psicóloga, inclusive, que há uma relevância, há uma importância muito grande estou pensando no valor cultural, social que o seu filme tem, né, pode ter, na medida em que seja divulgado, discutido, tanto no nível da prevenção, quanto no nível do tratamento, quanto também no nível da sobrevivência dos que ficam, né? Alguns dados que a gente pode lembrar aqui a respeito desse assunto, do tema do suicídio, muito alarmantes, né? Para cada suicídio, calcula-se mais ou menos de 100 a 135 pessoas atingidas, né? Pessoas que são tocadas, que são afetadas um pouco mais diretamente por cada sujeito que tira a própria vida, né? Os outros dados são os números mesmo do suicídio. Então, são muito alarmantes. Os últimos números da ONU dão conta de um suicídio a cada 40 segundos no mundo. É incalculável, né? Quem tiver mais interesse, entra no site da Organização Mundial de Saúde, que faz parte da ONU, e vai ter esse recorte melhor em quais países, em quais classes sociais, tem todas essas informações mais detalhadas. E no Brasil, os últimos dados que nós temos do Ministério da Saúde dão conta de um suicídio a cada 46 minutos, sendo que houve um aumento muito grave de suicídio de pessoas jovens, né, entre 15 a 29 anos. A maioria dos suicídios são de homens negros, e é muito preocupante, né? As mulheres também morrem, mas as mulheres tentam mais, e os homens são mais, digamos assim, tristemente assertivos, né? Eles
conseguem se matar de maneira mais direta e com poucas tentativas. Não vou aqui entrar, só para ilustrar a nossa conversa a respeito da importância desse tema, né? O que é que ocorre na nossa sociedade. A gente sabe que o suicídio sempre ocorreu na história humana. Vou deixar a recomendação aqui de um livro, então, aproveitando nossa conversa. Eu li este livro em 2020 e se chama A História do Suicídio, a Sociedade Ocidental diante da Morte Voluntária. É um livro de um estudioso francês, Georges Minoir, e ele faz um apanhado histórico mesmo. Um livro, para quem tiver bastante interesse no assunto, é muito interessante esse recorte histórico, como que o suicídio foi sendo tratado pela sociedade ocidental, desde da Grécia, do cristianismo até hoje. É muito interessante, tem coisas nesse livro que eu nunca imaginei que tinha acontecido a respeito disso, de como as sociedades trataram o suicídio. O suicídio era crime, né? E os corpos que morriam, as pessoas que se matavam, elas eram submetidas a execuções já mortas. A legislação era muito dura, muito dura. Eu estou falando especialmente aí na Idade Média, no final da Idade Média, até o século XVI, XVII, até o XVIII ainda. Então, é muito interessante, são coisas que a gente não sabe, a gente não estuda na escola e nem ouve falar a respeito. Então, é um livro que trata disso, a história do suicídio. Então, eu acho que talvez você possa comentar, a gente já está finalizando, da importância, né? Eu tenho a impressão que é um tema muito relevante para a sociedade moderna, agora com a pandemia, na qual a questão da saúde mental e dos transtornos mentais vão ser mais discutidas ainda, né? Ampliaram, né? As pessoas estão sofrendo mais. Nós estamos falando de sofrimento, né? Sofrimento, em primeiro lugar, estamos falando de sofrimento. É interessante você abordar. Bom, eu fiz bastante pesquisa nesse processo e eu tinha interesse, num determinado momento, no desenvolver do roteiro, eu tinha vontade de utilizar cartas de suicidas. O meu pai não deixou nenhum bilhete, nenhuma carta. Eu perguntei para minha mãe, na entrevista que fiz com ela, mas eu me deparei com várias cartas e acabei optando por não utilizar, assim, porque é muito difícil, né, a gente entender o que... Quer dizer, é isso que você falou, é o sofrimento, mas o sofrimento, ele vem de muitas causas. Então, o suicídio não é uma coisa que a gente explica, né, porque as pessoas sentem intensidades diferentes as suas dores. Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu me deparei com motivos que iam desde o término de um relacionamento de adolescentes até doenças terminais, né? Então, o leque de motivos é muito amplo, mas efetivamente trata-se de sofrimento. Trata-se de um sofrimento que a pessoa não dá conta. Ela precisa de ajuda, né? Eu fico pensando se só a escuta realmente funciona, né? Quando a gente pensa no CVV, que é um tipo de atendimento acessível para qualquer pessoa. Eu acredito que ajude, mas não é suficiente, né? Esse tipo de tratamento deveria ser acessível a qualquer pessoa que está numa situação de sofrimento intenso. Então, eu acredito que o suicídio poderia ser evitado se essas pessoas pudessem ter acesso a tratamentos mais efetivos envolvendo saúde mental, quer dizer, com profissionais
realmente capacitados, né? E aí a gente não está falando só de medicamento, a gente está falando de acompanhamento mesmo, de muita escuta, né? Eu acho que a escuta é muito importante nesse processo. Eu queria salientar aqui que o filme tem um trabalho assim, de equipe muito precioso. A equipe é toda formada por mulheres. E eu entendo que esse acolhimento ao tema tem muito a ver com isso, sabe? Então, assim, acho que a única exceção é o Léo, né? Que é uma pessoa muito sensível, então também acolheu com muita sensibilidade o tema. Mas quando eu convidei a produtora, que é a Bruna, a Isadora, que é responsável pela trilha sonora, a Ieda Cruz, que é responsável pela música, a montadora, que é a Daniela Ramalho, a pessoa que fez a fotografia das performances, que é a Karina, toda essa equipe de mulheres vinha com uma sensibilidade, com uma vontade, sabe, de contribuir, de que essa história fosse realmente ressignificada, que eu não encontrei em toda a minha vida profissional, de trabalho com homens, né? Eu gostaria de salientar, porque é uma maneira de receber as coisas que não tem como dizer assim, foi muito sensível, envolve muita sensibilidade. E eu acredito muito nessa sensibilidade que vem das mulheres, esse cuidado, né, com o tema. Parabéns a todas essas mulheres, né? Em primeiro lugar, muito bacana. Deixo os meus parabéns a todas. Isso é maravilhoso, muito bonito. Acho que dá para perceber no filme, né? Duas observações importantes. Quando você está falando da questão dos profissionais, né? Acho que a sua mãe traz isso no filme de forma muito contundente, né? Ela aponta em diversos momentos a falta que fez naquela época, anos 70, né? Que vocês estavam, que o seu pai morreu. A falta, ela é uma protagonista dessa queixa, quanto que talvez pudesse ter sido evitado, né? Ou possa ser evitado os suicídios que nós temos, né? Se houver escuta, se houver mais atenção, enfim, né? Acho que fica essa mensagem que você está colocando e que o filme traz também. E a outra coisa, você lembrou do CVV, então já que estamos falando sobre suicídio, é sempre importante destacar isso, os serviços de apoio que nós temos no Brasil, chamar atenção para isso. Se alguém se sentir muito mal e estiver pensando em morrer, de maneira inclusive resistente, né? Fica vindo na cabeça quase o tempo todo, ou que não seja o tempo todo, seja uma ideia que não vai embora. Então, lembrando do CVV, lembrando dos CAPs de saúde mental, que todos os municípios possuem, e também o DISC 188. Né? Esses são os serviços divulgados em quase todos os lugares que tratam do tema, importantes da gente lembrar. Eu acrescentaria, assim, além da escuta, eu acrescentaria o acolhimento, né? Eu acho que a minha mãe também deixa muito claro isso, né? O quanto que a falta de acolhimento das pessoas próximas, como isso fez falta, né? Como faz falta. Porque eu acho que existe uma tendência, né? Agora eu estou falando assim muito por mim, mas até acho que pela provocação do filme, como eu observo isso, né? Existe uma tendência da gente falar, fulano é uma pessoa difícil, enfim, existe uma tendência de se afastar. E na verdade o que deveria ocorrer é o oposto, né? A gente deveria ter um exercício, uma educação, a gente poderia ter esse exercício mesmo de acolher mais,
e de uma forma mais fortalecida, para poder fortalecer também. Porque essas pessoas que estão passando por questões emocionais, a gente pode contribuir, mas não é isolando. Entendi tudo isso também através desse processo, né? De olhar para essas questões que todo mundo tem em determinados momentos da vida, às vezes de uma maneira mais avassaladora, às vezes menos, mas do quanto é importante ter gente por perto para acolher mesmo. Escutar e acolher. Sim, nossa, perfeito. Claro, com certeza. Até você falando isso, me lembrei novamente do livro, né? Quer dizer, acho que essa postura de distanciamento e de punição, né? Acho que o que a sua mãe traz no filme, sem querer entrar muito nessa questão, mas fica como uma espécie de punição, né? Como se os familiares fossem então culpados ou tivessem se omitido de algum modo em relação a este outro familiar que tirou a própria vida, né? E, então, muito sentido, fazendo uma ponte, articulando com o que eu estou falando do livro, o Estado fazia isso na Idade Média e no início da Idade Moderna, no Renascimento. Ele tirava os bens da família de quem se suicidou, punia a família. Então, fica para outro podcast, né? Mas, assim, interessante, né? Algo ainda permanece desse mecanismo bárbaro e absurdo de punir as pessoas que estão próximas àquele que se foi, né? Me ocorre isso agora, fazendo uma ponte histórica, situações pessoais, familiares, do tempo presente com o passado, né? Muito triste e necessário que seja revisto mesmo, né? Porque, no fim das contas, a família, quer dizer, vocês todos, por exemplo, nesse caso, sofrem além da conta. Eu digo assim, o sofrimento dobra, né? A própria morte já é um sofrimento, mas aí vocês também se sofre pela pressão da sociedade, né? Pela forma como a sociedade trata, pela forma como os familiares tratam a questão. Então, é algo muito complicado mesmo. Portanto, para a gente ir encerrando, então, acho que é isso, é um filme muito relevante, muito necessário, traz muitos desdobramentos que dariam outros podcasts, né, Kitty? Eu acho que você podia contar para a gente como vai ser o lançamento, para a gente terminar, quando que vocês acham que será lançado, aonde, como que as pessoas vão poder ver o filme? A gente tem que planejar tudo dentro desse contexto, né? A gente queria fazer um lançamento físico, mas com a pandemia, enfim, a gente está fazendo um planejamento de fazer um lançamento online mesmo. A gente ainda não sabe como nem quando, mas em breve a gente anuncia, a gente vai divulgar nas redes sociais e a gente já tem um Instagram do filme. O Instagram é Inscrições do Tempo, quem quiser pode acompanhar e aí a gente vai atualizando o processo de lançamento ali pelo próprio Instagram. Mas nesse momento a gente está inscrevendo em alguns festivais e assim que a gente tiver retorno a gente posta lá e divulga por aqui também, né? Porque vamos nos encontrar quinzenalmente para gravar os nossos podcasts de 2021. Eu vou atualizando as notícias, as novidades com relação ao filme. Eu queria aproveitar então e agradecer muito esse convite, né, para poder falar do Inscrições. É um prazer falar desse trabalho, eu tenho muito carinho por ele. E agradecer o seu cuidado em me receber enfim, em levar essa conversa adiante. Então é isso.
Me despeço desse primeiro podcast de 2021 e até a próxima. Muito bom, uma delícia. Até a próxima. Nosso próximo encontro será daqui 15 dias. Estamos apenas começando. Fiquem ligados. Um grande abraço a todos e todas. E a você, Kitty, toda a produção do filme, os atores, né, que são familiares, mas ao filmar são atores também. Meus parabéns.